Verticalização dos planos de saúde. A operadora pode se recusar a prestar um atendimento fora da rede credenciada. Vou te explicar, mas antes já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, enfim, faz tudo que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer, para que mais pessoas tenham informações sobre os seus direitos e os advogados possam também ter informações para atuar melhor na defesa dos seus usuários, dos seus clientes. O que é que a gente precisa entender sobre essa questão do atendimento em rede própria? Quando a gente fala de atendimento em rede própria ou fora da rede, a gente tem que analisar o contrato. O contrato hoje não tem mais tanta distinção entre plano de saúde e seguro-saúde. O que diz se a pessoa vai ter direito ou não a ser atendida dentro ou fora da rede é a previsão de reembolso. Se o contrato traz previsão de reembolso, significa que ela pode sair da rede, ela pode escolher o médico que ela quiser e ela vai ser reembolsada nos limites do contrato. Fora isso, a regra é que ela seja atendida dentro da rede credenciada ou referenciada. E aí, há muito tempo, as operadoras faziam o quê? Contratavam prestadores que não eram necessariamente da sua rede. A exceção disso é a Unimed. A Unimed sempre teve uma rede própria muito forte no país inteiro, Então, as Unimedes normalmente atendem a hospitais próprios, clínicas próprias, com cooperados próprios, Mas as outras operadoras normalmente contratam clínicas credenciadas, enfim. E os atendimentos fluíam assim, até porque você conseguia distribuir melhor os atendimentos. Mas as operadoras, sob a alegação de que precisavam reduzir custos, começaram a fortalecer suas próprias redes. Então, ao invés de permitir que o usuário escolha entre o hospital da Unimed e aqui em Recife, por exemplo, o Hospital Português, a Unimed disse: eu vou construir meu próprio hospital, mais um hospital, e todos os pacientes vão ser atendidos exclusivamente na minha rede. Fora o problema do descredenciamento em si, que é complexo, não vou tratar nesse vídeo, a gente tem uma questão muito significativa que é o seguinte: as pessoas deixam de ter acesso a outros serviços. Quando você fala da mesma cidade, muitas vezes a situação não é tão problemática. De novo, não estou falando do descredenciamento, estou falando só da verticalização em si, Se está garantido o atendimento, a pessoa não está na mesma cidade, em tese a pessoa não está deixando de ter atendimento. Mas quando você fala de uma verticalização que reduz a rede, que impede que a pessoa tenha acesso, a pessoa que mora, por exemplo, na região metropolitana, deixa de ter acesso ao atendimento próximo da sua casa e passa a ter acesso ao atendimento só ali naquele hospital da operadora que fica a 20, 30 quilômetros de distância, isso é um empecilho para acesso ao atendimento. E isso é que não pode acontecer. Então, entendam. Como regra, a verticalização, a concentração dos atendimentos da operadora dentro da rede credenciada não é ilícita. Ela passa a ser ilícita a partir do momento em que isso implica em dificuldades, empecilhos para acesso ao atendimento. Eu atuei em uma situação bem significativa, um caso bem significativo, inclusive porque era de uma pessoa que é muito querida, irmã, na verdade, dessa pessoa querida. A paciente, a usuária, tinha um plano com abrangência nacional. Quando você comercializa um plano com abrangência nacional, significa que você está dizendo que no país todo, se essa pessoa precisar de tratamento, ela vai ter esse tratamento. E isso é a escolha da operadora no momento em que coloca esse plano à venda no mercado. Então, ela tinha um plano nacional e foi diagnosticada com câncer, mieloma, se não me engano. Começou o tratamento, solicitou para a operadora, ela mora no interior de Pernambuco, interior próximo de Recife, da capital. E ela começou o tratamento em uma clínica credenciada pela operadora. Ela entrou em contato e disseram: olha, vá na clínica X e lá você vai ter todo o seu atendimento oncológico garantido. Maravilha, ela foi lá e fez esse tratamento e teve sucesso na primeira etapa do tratamento. Só que era só a primeira etapa. A segunda etapa do tratamento era um autotransplante de medula óssea. Aquele que Reinaldo Gianecchini fez e está aí feliz da vida para contar a história, graças a Deus. Ela precisava fazer um procedimento muito parecido com esse que ele fez, que é muito invasivo, é um procedimento que, óbvio que eu não sei explicar tecnicamente, mas é como se matasse a medula, tratasse essa medula, para tirar todas as células cancerígenas e reinserisse na pessoa essa medula tratada. Por isso, autotransplante. Isso explicando de uma forma, obviamente, muito leiga. E aí, quando ela foi solicitar para a operadora a autorização
para fazer essa segunda fase do tratamento com a janela muito curta, porque ela só consegue fazer, a pessoa só consegue fazer essa segunda etapa, porque a primeira teve muito sucesso e o câncer regrediu muito. Então, se o câncer voltar, compromete toda essa segunda etapa. O que aconteceu foi que a operadora falou, não, eu não tenho nenhum hospital credenciado para fazer transplante aí em Pernambuco, mas eu tenho no Rio de Janeiro e em São Paulo. Venha para cá, eu pago sua passagem. Gente, isso é de um absurdo, assim, sem tamanho. Entraram em contato comigo, eu disse, óbvio que vocês não vão para São Paulo, até porque eu já atuei em um caso muito parecido e eu sei da complexidade, né, dessa etapa do tratamento. E disse, não faz o menor sentido, ela não tem rede de apoio, etc. O tratamento é abrangência nacional, ela tem que receber o atendimento aqui em Pernambuco. E aí o que foi que a operadora fez? Foi lá e credenciou. Lembra que ela tinha feito o tratamento na clínica X? Pois bem, essa clínica é vinculada a um hospital onde a equipe tinha solicitado, né, em que a equipe tinha solicitado que fosse feita o transplante. A operadora foi lá, pegou vários orçamentos no mercado e ao invés de credenciar ou de contratar o hospital X para fazer o autotransplante, contratou o hospital Y. Resultado, a equipe dela, que tinha sido indicada inicialmente pela própria operadora, não atendia no hospital Y. E aí ela ia ter que recomeçar o tratamento. Ela chegou aí para a consulta que foi marcada pela operadora com a equipe do Hospital Y, e quando chegou lá, eu orientei ela aí para entender se realmente haveria um prejuízo, né? Eu não tenho competência técnica para dizer, embora isso fosse possível de supor. A médica disse, olha, eu recomendo que você volte para a sua equipe com o Hospital X, porque aqui você vai ter que recomeçar. Eu não posso pegar e você hoje já fazer o transplante. Eu vou ter que solicitar novos exames, eu vou ter que começar tudo de novo. Isso implicaria no atraso no tratamento, muito provavelmente ela perderia a janela do tratamento. Foi aí que a gente entrou com a ação, demorou um pouquinho, porque a gente não conseguiu a tutela de cara, então nem tudo são flores no direito à saúde, mas num pedido de reconsideração, nós conseguimos a tutela de urgência para garantir que o tratamento fosse prestado com a equipe X no Hospital X, caso a equipe não pudesse atender, de fato, no Hospital Y. Então, gente, só fazendo a conexão, né, dessa história com a verticalização. O problema não é a operadora dizer você tem que ser atendida na minha rede credenciada. Até porque inicialmente ela foi atendida na rede credenciada da operadora. O problema é, em um determinado momento, a operadora dizer eu não tenho prestador e você vai ter que se deslocar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, ou até que fosse para outro lugar de Pernambuco, um local próximo, porque eu não tenho prestador credenciado aí. Nesse caso, a regra da ANS é, se não houver prestador dentro da rede, a operadora tem que custear fora da rede. Isso é um direito do usuário. Felizmente, essa história do transplante teve um final feliz e eu recebi um vídeo que me deixou muito emocionada, até me emociono sempre que falo dele, da paciente e a equipe médica comemorando, dizendo assim, a medula pegou, ou seja, deu certo e hoje ela já está em casa se recuperando. É isso, gente. A gente tem que continuar lutando pelos direitos dos pacientes, sabendo o que de fato é direito, para a gente também não incorrer nos abusos que a gente tanto reclama que os planos de saúde cometem. Se você tiver alguma dúvida sobre esse ou outro tema de direito à saúde, deixa aqui nos comentários e também me segue lá no Instagram, @edvanebastos. Lá eu falo todos os dias sobre direito dos usuários e ajudo advogados a atuar nessa área.